Salve, salve capoeira! Hoje live super especial. Eu vou estar recebendo aqui o mestre Chuvisquinho diretamente de Boston, nos Estados Unidos, para a gente bater um papo realmente que vai contribuir muito com vocês que estão aí nos assistindo. Já vou dando um alô para a galera aí que tá chegando. Boa noite aí no Brasil, né, para vocês. Boa noite pro pessoal em Boston também. Aqui em Manila já é manhã de sábado, já, né, um pouquinho na frente do tempo aí, mas com certeza curtindo aqui, privilegiado de poder estar fazendo essa live e trocando essa ideia com o mestre Chubisquinho, que é uma pessoa que eu já queria ter feito essa conversa há muito tempo, né? A gente divide bastante coisa parecida, pensamentos e reflexões aí, e com certeza ele vai dar uma aula para vocês aqui hoje em relação à capoeira, consciência, expansão de mentalidade também, para que a gente possa refletir, enxergar a capoeira de uma forma diferente e começar a entender o que é preciso para a gente dar passos à frente aí em relação ao pessoal, ao profissional e a própria forma que a gente leva a capoeira adiante. Eu vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho aqui e já vou dando um alô para o pessoal que está chegando aí. Walter, fala meu amigo, tudo bem? O mestre Chuvisquinho já tá na área. Segura aí, mestre, que eu vou segurar um pouquinho aqui pra gente poder ter um público legal e fazer essa live aí realmente ser uma live que vai transformar a forma que as pessoas devem enxergar a capoeira, porque o mestre Chuvisquinho, mais uma vez, é um mestre aí hoje, grande pensador da capoeira. Eu aprendo muito com as postagens dele e tenho certeza que vocês também aprendem, né? E hoje é o dia, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já vai anotando aí. E antes que eu me esqueça, já manda já a setinha aí para todos os seus camaradas, para que a gente possa fazer essa live aí com um público bacana e que a gente possa interagir com vocês também, tá bom? Vamos segurar aqui, tem um pessoal entrando aí e já já eu chamo o mestre Chuvisquinho aqui pra gente dar início a esse bate-papo engrandecedor pra capoeira com toda certeza, beleza? Vamos dando um alô aí, boa noite a todos, pessoal aí no Brasil mais uma vez, boa noite. Estados Unidos também, hello everyone there in the USA. We're gonna be speaking in Portuguese here, but I also speak English. If you have any questions, anything you want to say, like that can benefit this live, you can send it also. I would love to read your questions, ok? Falando um pouquinho inglês aqui, porque o mestre Chuvisquinho ele tá nos Estados Unidos. Tenho certeza que tem uma galera que tá acompanhando aí. O pessoal fala português com toda certeza, mas é bom a gente mostrar aqui o nosso respeito também ao público americano, capoeirista e os demais também que estão por aí pelo mundo, né? A capoeira hoje é do mundo e isso traz muito orgulho para quem é capoeirista, com toda certeza. Vamos lá? Vou chamar o mestre, hein, gente? Vou chamar o mestre pra gente conversar aqui e você que tá aqui acompanhando, manda para todos os camaradas aí para que a gente possa realmente chegar no maior número de pessoas possíveis, porque a ideia dessa live é contribuir com a capoeira. Vamos lá? Deixa eu procurar o mestre aqui. Pessoal, quem tiver perguntas, manda as perguntas aí, colabora com a gente aí nesse bate-papo também, que vai ser engrandecedor para você que é capoeirista e para você que acompanha a gente aí também. Beleza? O mestre Chuvisquinho tá chegando aí, diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Já mandei o convite para ele e estamos na espera aqui. Mais uma vez, boa noite, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal dos Estados Unidos também. Eu tô aqui em Manila, já é dia, como vocês estão vendo aqui atrás, a luz do dia em Manila, sábado, 8h04 da manhã. Um pouquinho na frente, diferente, né? Sempre falo com meus amigos que aqui a gente está no futuro, mas na verdade é uma brincadeira, né? Fuso horário, esse mundo é grande, mas que bom que a gente pode se encontrar aqui, né? Todo mundo num lugar só, aqui nessa live do Instagram. Já mandei o convite, deixa eu dar uma olhada aqui se o mestre recebeu, se está tendo algum problema, mas a gente vai conversando aqui, gente. Se tiver alguma pergunta, se quiser mandar a pergunta, fiquem à vontade para poderem participar dessa forma também, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. O Mestre Risquinho falou que está tentando entrar. Eu
Deixa eu ver aqui de novo aqui, mestre. Eu enviei novamente o convite aí, mestre. Me fala aí se está tudo certo, se está chegando. A gente vai dar um jeito. Se não der por aqui, a gente dá uma pausa e aí talvez a gente possa entrar pela sua página também, mas já foi enviado aqui o convite, tá bom? Vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Meu amigo Maguila, boa noite, meu amigo, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Forte abraço aí. Todo mundo que está entrando aí, um forte abraço. Obrigado por estarem aqui, prestigiando e contribuindo também com a gente aqui. Tá bom? Ah, agora sim, olha ele aí. Poxa, Mestre, que legal, cara. Tava falando pro pessoal aqui que eu sempre tive vontade de fazer esse bate-papo. Ainda não foi ao vivo, mas vai ser, eu tenho certeza que a gente divide muita coisa bacana aí. O respeito é mútuo e recíproco. Com certeza, Meu amigo. Boa noite aí, bem-vindo. boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Essa live ela vai abranger diferentes campos. Em primeiro lugar, muito obrigado, mestre. Fico feliz, me sinto lisonjeado pelo convite, fico extremamente satisfeito. Você sabe o tanto que eu respeito o seu trabalho, o quanto eu sou fã do seu trabalho. Acredito que nós temos uma narrativa muito parecida, né? Cada um no seu campo, cada um desenvolvendo o seu linguajar, mas eu acredito que existe algo similar da maneira que a gente vê a capoeira. Ah, maravilha, cara. Eu tava falando aqui, me dei a liberdade de falar que o mestre Chuvisquim hoje é um grande pensador da capoeira, meu Deus. Porque realmente, assim, a gente vive muita coisa em comum, isso é super bacana. Eu também, de antemão, que você sabe que eu respeito muito a sua pessoa, o seu trabalho, sou um fã, acompanho há muitos anos. Não só o mestre Chuvisquim hoje, pensador, né, com todo respeito, mas o grande jogador que é, atleta, lutador, compositor, gestor também, porque está nos Estados Unidos há muito tempo, né, mestre? Com a sua academia própria. Aí, vamos para 30 anos, mestre. Olha só, são 30 anos. Não é 30 dias, não é 30 dias. Não, é 30 anos na frente de um trabalho maravilhoso aí. E eu sempre acompanho, levando a capoeira para todo tipo de espaço, né, mestre? Eu vi, com certeza, você postava bastante que você também está dentro das universidades, aí isso é super importante, né? As pessoas têm que saber isso, porque é uma luta diária, né, mestre? O capoeirista, ele tem várias vertentes a serem exploradas, né? A capoeira, ela nos proporciona isso. E entrar no mundo acadêmico sempre foi algo que eu quis abranger, sempre foi algo onde eu tive um olhar mais próximo. Não foi um caminho fácil, mas com certeza foi um caminho que tem valido a pena durante todos esses anos, mestre. Então, me sinto feliz, consegui levar a capoeira para diferentes plataformas, né? Estamos falando do campo acadêmico, nas grandes universidades, como Harvard, Northeastern University, enfim. E sempre a capoeira, sempre é o nosso grande carro-chefe, né? A capoeira é o que nos leva. Então eu fico sempre com o peito cheio de felicidade quando eu falo de capoeira. Eu lembro há 30 anos atrás, chegando aqui, um menino sonhador, né? E a gente quer abraçar o mundo. Só que existe um fator muito maior que a nossa vontade, que é o tempo. O tempo tem o seu próprio tempo. Então, hoje, 30 anos depois, eu posso dizer que eu me sinto lisonjeado, feliz. Não sei completo, porque a gente ainda tem muita coisa a se fazer ainda, né? Mas estamos na caminhada, estamos na escola. Ah, que bacana, cara. Eu tava pensando aqui, escutando você, claro, você falando dos 30 anos, né, na universidade, levando a capoeira a diferentes públicos aí, né? Mas surgiu uma pergunta aqui, que assim, eu trabalhei muito tempo aqui na Ásia, né? Eu acredito que cada parte do mundo, né, devido à própria cultura local também, você tem um entendimento talvez até diferente, né, do que é a capoeira, né? Depois desses 30 anos, assim, como que o americano vê a capoeira hoje, mestre? Como é que você enxerga isso? Depois da sua experiência também, claro, quando a gente chega do Brasil, a gente tem uma ideia, a gente quer impor essa ideia, e a capoeira ela transforma não só o aluno, mas também o capoeirista também, nas formas de enxergar a capoeira. Como é que hoje
você vê o entendimento dos americanos capoeiristas, né, em relação à capoeira? Mestre, eu falava sobre isso na minha aula de quarta-feira e conversando com os alunos pós-aula, eu disse: eu hoje não sou o capoeirista de 30 anos atrás, eu hoje não sou a mesma pessoa de 30 anos atrás, de 20, de 10 anos atrás. O mundo transforma, o mundo move, sem ser muito, sem entrar numa linha filosófica aqui, falando de uma maneira muito orgânica. Por incrível que pareça, é claro que a capoeira hoje ela tem seu lugar, ela tem seu espaço. A capoeira vem conquistando com o passar dos anos cada vez mais e mais. Mas ainda tem gente que você fala de capoeira e ainda entra aquele pontozinho de interrogação, né? Mas o que é capoeira? Ainda existe. Se vamos comparar a capoeira com as grandes artes, né, orientais, a capoeira ainda é uma arte nova. Ainda existe muito campo a ser explorado. Se vamos falar, eu estou falando da sociedade como um todo, tá? Uhum. Agora, o capoeirista norte-americano, ele tem um respeito extremo pela capoeira. Vão existir algumas exceções? Em toda e qualquer sociedade vai existir, claro que sim. Eu acredito que, de um modo geral, a capoeira nos Estados Unidos hoje, ela está muito mais forte do que décadas passadas. Grandes capoeiristas chegaram, conseguiram estabelecer seus trabalhos, vem mostrando profissionalismo, vem mostrando competência. Então eu acredito que o norte-americano hoje, e principalmente nessa era digital, né, nós estamos nesse mundo virtual hoje, onde tudo está aí para todos. Hoje o mecanismo de entrega ele é muito mais rápido. Eu chego num determinado ambiente, eu vou falar do meu trabalho, eu faço uma apresentação de capoeira, eu levo meus alunos e aí aquele ambiente vai se dar o trabalho pós-apresentação de pesquisar e saber quem é essa escola que teve aqui. E vai fazer a sua busca pessoal ou institucional. Então hoje eu acredito que o capoeirista norte-americano, ele é extremamente entregue. Ele quer falar português, ele quer viajar para o Brasil, ele quer cantar, ele quer tocar. E quando eu estou falando ele, eu não estou falando de gênero, ele, ela, homem, mulher, enfim. Então eu acredito. A capoeira está aqui nos Estados Unidos em média de 50 anos. Desses 50, eu faço agora 30. Maravilha. Então eu vi diferentes fases da capoeira aqui. Eu vi diferentes momentos da capoeira aqui. E eu acredito que hoje a capoeira está no seu melhor momento. Eu compartilho disso também, né? Eu acredito que o melhor momento é sempre o hoje, É o hoje, é o né? agora. É É o o poder hoje, do o agora. agora, e eu também compartilho disso, eu acho super legal. Assim, primeiro para a gente dividir com o público, né? Que eu acredito que muita gente também faria essa pergunta para um mestre com 30 anos de experiência. É realmente é uma história, né? Dentro de várias histórias, Claro, né, mestre? Mestre, eu claro, fiz claro. um questionário aqui para a gente tentar seguir, né? Tive que estudar muito, meu irmão, porque não é fácil não falar com alguém que a Eu gente espero respeita e aprende. poder. Não, mas assim, é só para a gente se guiar e para deixar claro aqui para o público também que as perguntas foram baseadas nas postagens, né? Que eu curto bastante. Claro. Tenho certeza que muita gente curte aí, vai curtir, porque a partir daqui, quem não segue o Mestre Luisquinho já começa a seguir aí, porque tem muito Obrigado, aprendizado. né? E aí, Mestre, a primeira, eu queria falar de cultura e controle, né? Você traz essa abordagem, eu acho super bacana. E você costuma dizer que quando o capoeirista não distingue regra pessoal de cultura coletiva, ele confunde a cultura com controle, né? Então, assim, na sua visão, aonde termina essa preservação cultural e aonde começa o controle dentro da capoeira? No dia de hoje, ou pode ser do passado também, sem problema. Sim. É uma pergunta profunda, né? Mas ela vai muito de encontro ao que eu acredito, ao que eu vejo após 30 anos e poucos de América, mas uma vida dedicada para capoeira, tá, mestre? Sim. Mestre Fantasma, antes de qualquer coisa, é importante enfatizar que nem tudo que é feito é para convencer. Muitas vezes é simplesmente para provocar consciência, tá?
Eu acredito que para entender um pouco a maneira com que a abordagem que eu tenho hoje, da minha experiência, a minha visão com a capoeira, é possível se olhar através de três lentes, eu diria. Eu diria que três lentes, que é o entendimento, controle, consciência e responsabilidade, tá? Nada do que eu digo significa que é uma verdade absoluta. É simplesmente a minha percepção, é a minha observação cotidiana, prática e teórica daquilo que eu vivi a vida inteira, daquilo que eu vejo toda uma sociedade capoeirística vivendo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim, com certeza. Então, na minha opinião, uma cultura, ela começa a ser deturpada a partir do momento em que interesses pessoais passam a falar mais alto do que os seus valores, do que os seus princípios. O momento que as minhas preferências pessoais, elas passam a falar mais alto do que toda uma amplitude de uma cultura, a cultura começa a se deteriorizar. Começa a entrar num momento da cultura não conseguir abranger, porque ela se limita a uma pessoa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ah, sim. Ela vai estar limitada a uma pessoa. Então, se ela não cria consciência, se ela não amplia consciência, ela se torna controle. E o controle limita o ser humano. Na minha percepção, existe muito desse tipo de comportamento dentro da capoeira, onde confundem a cultura com controle, com a preferência pessoal. Você na sua casa e eu na minha casa, cada um tem uma maneira de se viver, de conviver. Mas é importante eu entender que eu não tenho o direito, como líder, como gestor, de descaracterizar uma cultura baseado nas minhas preferências pessoais. Eu tenho o direito, sim, de, dentro da minha casa, a minha maneira de cozinhar, vamos assim dizer, de uma maneira muito transparente, muito de fácil acesso, a minha maneira de fazer o meu arroz com feijão, o mesmo arroz com feijão que você faz aí, eu vou fazer aqui. Você com seu tempero, eu com o meu. Agora, a gente não tem o direito, como líderes, de deturpar uma cultura. A cultura, ela começa a se deteriorizar no momento em que o interesse pessoal, a preferência pessoal, fale mais alto do que os valores e os princípios que vêm sido passado de geração em geração. E aqui também cabe um aspas, né? Porque muito desse comportamento, ele vem sendo perpetuado com o passar dos anos de uma maneira errônea. E aí a gente entra num outro contexto, vamos entrar num outro contexto de, no meu tempo era assim, naquela época, naquela era. Enquanto vivermos em cima dessa narrativa, enquanto vivemos em cima desse achismo, porque eu achava que era assim, vamos continuar deturpando a cultura. Então, na minha opinião, esse momento de se entender quando que uma cultura começa a ser abalada é o momento em que a sua liderança permite que os seus interesses pessoais falem mais alto. Porque, querendo ou não, você como gestor, você como mestre de capoeira, você é um formador de opiniões. A sua palavra tem peso. Então, ao meu entender, como eu disse, não é uma verdade absoluta, mas é uma observação crítica. A cultura começa a morrer a partir do momento em que ela já não amplia a consciência. Não, maravilha, maravilha. Eu compactuo esse mesmo pensamento, né? E teve uma época que eu tentei entender mais sobre isso, né? E aí eu fui vendo, mestre, que muita gente confunde cultura com tradição, né?
Porque na Sim. capoeira a gente tem muito disso, escuta muito isso, a tradição, tem que ser assim, essas Uhum. frases que engessam a própria tradição, né? E a tradição, ela faz parte da cultura, não é o contrário, né? A cultura, ela Exatamente. vai além da tradição, né? E a gente vem de uma cultura do Brasil, nem falo na capoeira não, e você, a gente tem mais ou menos a mesma idade, você Sim. sabe disso, e que a gente vem de uma cultura e que a gente é meio privado do direito de questionar, né? De fazer Meio não. perguntas, né? Infelizmente, veja bem, exatamente o que você disse. Quando o limitar o questionamento do outro passa a fazer parte do seu dia a dia, passa a ser normalizado, como foi normalizado por gerações e gerações, Sim, a cultura morre. morre totalmente. Porque a cultura ela tem que se desenvolver, né? Você tem a tradição, como você falou, né? A tradição que vem de pai para filho, de mestre para aluno, Sim, né? Mas é a tradição da sua academia, a tradição da sua casa, né? Da sua família, né? Que por mais que a gente tenha pontos em comuns, talvez a forma como eu sentava na mesa para jantar na minha casa não é a mesma forma como você sentava na exatamente. sua mesa, mesmo É sendo o uma tradição preparar. de jantar juntos, né? Temos a tradição de comer arroz e feijão, você da sua Isso. maneira e eu da minha maneira. Exatamente. E a cultura vai muito além disso, né? Na capoeira, infelizmente, não vou O falar que na é... capoeira para a gente falar, ampliar assim, a nossa cultura, né? Cara, o levantar a mão desde dentro de casa ou na escola sempre foi uma coisa que sempre foi difícil, né? Para a pessoa fazer um questionamento, falar, peraí, eu estou pensando diferente, eu queria entender, né? Isso, Mestre, né? E quando a tradição ela não pode ser explicada, não tem a explicação do porquê, né? E aí tem aquela forçação de falar que tem que ser assim, sempre foi assim, eu aprendi assim, vai ser assim. Isso eu acho que realmente enfraquece o, o mo- o- capoeirista, a capoeira, a claro, cultura, né? Enfim, o momento em que a cultura não pode ser explicada, o porquê e para quê e por quem, a sua liderança ela começa a se enfraquecer. Se você está na escola, você tem direito de perguntar ao seu professor o porquê, para quem, por quem, sim ou não. com Mas na certeza. capoeira, mas na capoeira, por gerações e gerações, isso foi um tabu. Muito, muito, E né? aqui entramos num outro contexto, que é onde o capoeirista confunde ser o mestre de capoeira, ser um líder, com ser um guru. Eu não sou guru. Ninguém é, cara. Que isso. Eu tenho Tá um me livro aqui, entendendo? talvez você O conheça guru. até. É um líder, ele é até americano, né? Chama John Maxwell. Com Uhum. certeza você conhece, né? E eu comprei um livro esses dias que o título do livro é esse, né? Grandes líderes fazem grandes perguntas, né? Você precisa saber fazer perguntas, né? E a gente deve incentivar as perguntas, porque a gente aprende também, não tem problema nenhum. Quantas vezes eu, na frente de uma aula, depois já de um certo nível de maturidade, falei para o aluno: olha, não sei te responder essa pergunta agora, mas eu vou conversar com o mestre e tal, eu vou buscar essa informação para poder trazer para você aqui. Não tem problema nenhum, né? O Você trabalho do afirmar que mestre, você, sim, que na você não sua sabe naquele humildade, você momento. ainda não conseguiu alcançar esse conhecimento, mas através desse questionamento, vai fazer você realmente ir atrás e alcançar o que você precisa ali para poder fazer alguém entender, né? Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: quando um aluno vem com uma pergunta e que naquele momento eu não tenho acesso à resposta para ele ou para ela, eu digo, eu vou estudar, segura essa pergunta que a gente volta nela. Isso é Sabe? excelente, cara, eu adoro isso, porque isso faz você sair do lugar que você Sim, está para do ir seu, do seu lugar adiante. de estar confortável, porque é muito confortável você, como mestre de capoeira, você está numa posição onde que você é o poder soberano. Ou eu já vivenciei momentos, mestre fantasma, onde eu vi mestre de capoeira dando respostas absurdas, simplesmente pelo fato de não saber. E seria muito mais bonito, seria muito mais honroso simplesmente dizer, não sei. Com certeza, cara. E tá tudo bem. Tá tudo O bem. trabalho do mestre, o trabalho de um mestre, independente de capoeira ou não, é alavancar a trajetória do aluno.
é ensinar o aluno a dar continuidade ao seu processo de aprendizado. O trabalho do guru, ele quer manter seus seguidores refém do seu conhecimento. Então, essa dualidade de entendimento cria uma confusão na cabeça do capoeirista. Criou, né? Por muito tempo. Criou. E principalmente se o capoeirista se ele não tem alguém para guiar, se ele não tem... E quando eu digo guiar, pode não necessariamente um outro mestre, pode ser um amigo. Quantas vezes a gente tem um amigo que tem muito mais experiência de vida, a gente senta para poder conversar e aprende com esse amigo, com essa amiga. Cultura e controle, desde os primórdios do ser humano, andam extremamente juntos. Cultura e controle. Uhum. Na capoeira não é diferente. Não foi diferente. Não tem sido diferente. Mas eu acredito muito que vem nascendo uma geração que vem com uma busca diferente, que começa a se questionar. E eu acredito que esse é o caminho, Mestre Fantasma. Eu acredito que esse é o caminho. Você me questionar, eu questionar você, nossos alunos nos questionarem, tá tudo bem. Esse é o processo de crescimento. Só vamos para um próximo nível se cada um de nós sairmos da nossa zona de conforto. Na capoeira usamos muito a fala, a narrativa de sair da zona de conforto, no aspecto físico. Uhum. Mas e no aspecto humano, e no aspecto intelectual? Por muitas vezes, o ego te segura, te mantém embaixo. Então, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, a cultura começa a ser deturpada, a cultura começa a se descaracterizar, começa a perder a sua presença, o seu peso, o momento em que a sua liderança confunde as suas preferências pessoais e começa a projetar elas como uma verdade absoluta, uma verdade universal. O que nem sempre é algo que foi digerido por essa pessoa. Uhum. Tá entendendo? Eu acredito que esse momento ele é extremamente importante. Você como líder, quem está na liderança, saber entender o que eu estou entregando agora é o que a cultura pede ou é a minha preferência pessoal? Eu vou te dar um exemplo. Na minha academia, eu tenho uma foto da minha avó. Eu fui criado pela minha avó, e aí no dia que eu recebi o meu primeiro cordel, né, ela era madrinha, naquela época tínhamos a cultura da madrinha, e ela amarrou o meu cordel na minha cintura. Então eu tenho aquela foto no meio do barracão, centralizado ali, porque tem uma simbologia para mim como pessoa. Não significa que aquilo ali é uma regra absoluta da capoeira, que tem... Enfim, é da maneira que eu faço na minha casa. Mas eu tenho ciência disso. Eu não passo isso de uma maneira... A cultura é assim, essa é a tradição. E eu acredito que quando o capoeirista, ele entra nesse espaço de identificar o que é cultura de verdade, o que amplia conhecimento e consciência na vida de quem é projetado, e o que é suas preferências pessoais, quando ele entra nesse momento de entender isso, eu acredito que as lentes, elas se limpam. Eu acredito que é isso. Não, maravilha, cara. Eu acredito também. E eu sempre parto do princípio que a humildade é o que leva a gente adiante. Adiante, né? Porque a falta de humildade realmente vai deixar você preso em algum lugar, em algum momento. Né? E humildade é aceitar, né? Talvez que você não saiba, talvez que você precise buscar mais. Né? Eu lembro do tempo da pandemia, né? Por exemplo, me marcou muito, porque a gente começou a ver as lives com maior frequência, né? E eram lives de história, né? Sobre a história da capoeira, sobre a busca. E eu comecei a me questionar, Messi, o porquê que eu não sabia tanto também de história. Eu falei, peraí, se eu estou numa posição de liderança, eu tenho que ter algumas obrigações e responsabilidades também. Então, eu tenho que buscar isso, né? E foi transformador, porque
assim como você falou hoje em dia, né, a informação ela está aqui na frente, né? A gente pode acessar a qualquer momento, fazer buscas, né? E até Claro. mesmo conversar com pessoas, como você falou, sem o problema da distância, porque a tecnologia ajuda isso, né? Uma Hoje a ligação, tecnologia nos um permite vídeo, isso, isso. E né? existe muitas pessoas que estão dispostas, né, a ensinar, a transmitir conhecimento, porque antigamente talvez era mais difícil, né? Não tinha tecnologia, uma cultura mais fechada, mas hoje não, assim, eu entendo que quem precisa de informação tem como achar informação também, tem pessoas dispostas a estar dividindo isso, né? E aí na pandemia eu falei, peraí, cara, não, agora tem tempo, não tem desculpa, né? Não tem muito o que fazer, então é sentar, Hoje tem estudar, tempo. buscar, né? Tentar Sim. entender porque você vai fazer o seu trabalho ficar mais rico, né? Ensinando isso para os seus alunos. A sua própria percepção da capoeira também vai mudar, porque conhecimento muda, transforma a percepção das pessoas, né? Conhecimento é transformador, mestre. A gente Conhecimento é transformador. ressignifica, né? Essa palavra, recentemente, para mim, começou a fazer muito sentido, né? Que é dar um significado novo, né? E para dar um significado novo, muitas vezes você vai ter que deixar para trás alguns conceitos que ficaram presos ali na sua É mente para poder necessário, aprender, né? é Novamente. necessário esse momento de você se desvencilhar, se desconectar de alguns comportamentos e algumas maneiras que você tinha no passado para que um novo horizonte se abra diante aos seus olhos. Se esse não for o processo, você vai continuar repetindo os mesmos padrões. E quando nada muda, nada muda. Nada se transforma também, né? Nada Eu se acho super legal, transforma. você falou, hoje a gente está num momento bacana de mais aceitação, né? E eu também, quando eu faço meus conteúdos, eu tenho essa preocupação, né? De não impor algum tipo de conhecimento, né? Mas principalmente fazer as pessoas refletirem na necessidade de buscar cada vez mais, né? E se você se toca por algum tema, né? Você vai tentar entender mais sobre aquilo e possivelmente através de um questionamento, de uma conversa, você vai desenvolver, né, esse tema em você, né? Talvez com a pessoa que você conversar também, você pode formar um grupo de pessoas ali Claro, para claro, estar claro. conversando sobre isso, levando isso adiante. Hoje a gente vê, né? O Baiano estava mandando um alô aqui, o Ajuda, né? E o Eu, cara, eu não por tô exemplo, vendo, né? mestre. Eu não tô conseguindo ver. Tem uma galera aí, cara. E É assim, os mesmo? Eu conteúdos não que ele tô começou a conseguindo ver. colocar sobre Uhum. música, né? Uma pessoa que entende tanto sobre musicalidade e tem tanto para ensinar, Conhece cara, muito. fazer a gente refletir, né? Que tem algumas coisas que podem melhorar, não é questão de isso não pode, isso aquilo não pode. Não, peraí, vamos refletir, vamos tentar aprender junto. Tem alguma Claro. coisa aqui que eu posso dividir que talvez possa fazer diferença para você aí, talvez não, mas que a gente possa crescer junto, né? Isso é tão importante. Então, assim, eu tento trazer isso nos meus conteúdos também, né? Hoje eu estou falando um pouco mais, assim, da questão profissional e por isso que eu toquei nesse assunto. Eu sou fã porque hoje alguém nos Estados Unidos com 30 anos de experiência na frente de uma academia, assim, a gente talvez escuta alguém falando que tem 30 anos de liderança num setor de negócios e tal, e a gente acha, nossa, esse cara é muito fera e tudo. Mas a gente tem isso dentro da capoeira e muitas pessoas não entendem que as pessoas devem ter acesso, devem falar assim, mestre, poxa, preciso de um help aqui, sabe? Eu tô com um problema na minha academia. Claro. Peraí, poxa, então o mestre Chubisquinho tá há 30 anos nos Estados Unidos, na frente da academia, Algumas, levando a alguma capoeira adiante. experiência foi Pois é, acumulada no decorrer desse tempo, né? exatamente. A gente, é isso que eu Claro. tô falando. Existe o acesso, mas talvez por uma tradição, uma cultura imposta de não poder chegar e perguntar e pensar que a outra pessoa vai falar, não, peraí, esse cara quer sugar, esse cara quer tirar alguma coisa de mim, não é bem assim. E aí a pessoa acaba se inibindo e não chegando, né? No mestre Visquinho para falar sobre Claro. business. Mas peraí, tem na capoeira. Eu me frustrava muito quando eu era mais novo, porque eu comecei a gostar de leitura assim de uma hora para outra pela necessidade, mas Uhum. porque durante o tempo de escola era aquilo, né? Que leitura, que nada e tal. E só que a vida mostra para Vou você pra que muitas capoeira. vezes, assim como na capoeira, né? Você cai e você tem duas opções, meu irmão. Ou você vai reclamar
você vai treinar para poder dar a volta por Levantar e vai cima, né? embora, E volta na do vida é mundo. assim, né, cara? Aqui nas Filipinas também vim muito imaturo, sem preparo, infelizmente, a gente vai aprendendo na vida que tem queda que a gente tem que decidir se a gente levanta, se a gente não levanta, né? E aqui eu tive uma academia a render, enfim, não tinha Uhum. experiência em gestão nenhuma, a academia quebrou, mas foi uma das coisas mais transformadoras para mim, porque dali eu falei, não, peraí, primeiro eu preciso entender o porquê chegar nessa situação Mas é e aí ver que os nasceu a sua caminhos, experiência, né? A e bagagem ver os que hoje caminhos que eu você tenho. tem nasce daí. Isso, e Foi o buscar que você informação. trilhou. A informação tá aí. E no começo eu me frustrava porque eu não conseguia encontrar esse tipo de informação na capoeira. Mas hoje eu vejo que já existia esse tipo de informação, mas existia um bloqueio ali de não chegar nessas pessoas, tentar abrir o coração, falar, ó, falhei, poxa, talvez você pode me ajudar, você tem uma experiência a me passar, e começar a buscar nisso. Busquei em livros fora da capoeira, que poxa, me fizeram enxergar muita coisa também. Mas o recado é que a gente pode buscar isso na capoeira também, porque assim como o mestre Chuvisquinho, existem centenas, né, de outros capoeiristas com experiências de na Centenas. frente de Claro. academia, em outras culturas, né, que viajaram cedo para outros países que estão na lida ali, né, e estão tendo um certo tipo de sucesso também, porque continuam, né, ativos ali e fazendo a capoeira como profissão no dia a dia, né? Eu acredito, no começo do meu trabalho, se eu dizer para você, se eu te disser que eu sabia o que eu estava 100% fazendo na questão administrativa, eu vou estar te mentindo. Foi um processo de aprendizado. Foi o processo de cair, de levantar, de errar, de às vezes acertar, a grande maioria das vezes errar. O conhecimento, ele nasce daí, né, do seu processo de experiência também. Então, eu hoje estou numa situação, quando eu falo, numa posição, perdão, eu estou numa posição onde eu tenho alguns capoeiristas, algumas pessoas que entram em contato comigo. Chuvisquinho, como foi no começo? Como foi lá? Como funciona aqui? Eu tenho amigos em diferentes lugares nos Estados Unidos, capoeiristas que chegaram recentemente e que às vezes me procuram. E tá tudo bem. E eu hoje poder ter uma palavra, sabe, dizer, olha, o caminho das pedras é por aqui, vai por aqui. E muitas das vezes o capoeirista teve o comportamento de monopolizar conhecimento. Ele não queria compartilhar, mas isso é fruto de uma insegurança. Isso são padrões que foram perpetuados com o passar dos anos. Lembra, se a gente fizer um paralelo aqui, lembra das fitas VHS? Quem tinha uma não queria compartilhar de jeito nenhum. Esse comportamento, ele foi para a relação humana. O capoeirista tinha um conhecimento, ele guardava para si e não queria compartilhar. Mas hoje a sociedade nem nos permite isso mais, mestre. Permite, já mudou, né? Esquece Transformou, capoeira. né? Esquece capoeira. Estamos falando, vamos falar da vida como um todo. Hoje o mundo, hoje existem plataformas que o curso que você quiser fazer, você digita lá e você vai ter acesso. O conhecimento chega até você. No começo dos meus vídeos, eu comecei a fazer alguns vídeos e eu disse, né, que a minha missão é muito, muito fácil. Eu quero poder ajudar você a transformar a sua paixão em profissão. Qual é, qual a grande vontade, qual é o grande sentimento, o desejo do coração de todo capoeirista? Viver de capoeira, viver simplesmente daquilo que ama fazer. O contramestre Maguila comentou aqui, o mestre Visquinho é um caso à parte, se não me engano, é a única escola de capoeira que trabalha apenas com capoeira. Obrigado, Maguila. Não sei se sou a única, mas com certeza sou uma das escolas que trabalha simplesmente só com capoeira. E eu amo o que eu faço. E se amanhã surgir uma outra escola de capoeira, 2 quadras, 1 quadra da minha academia, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Não existe, não existe esse sentimento de insegurança. E esse é um outro fator extremamente presente dentro da capoeira. E se a gente volta no começo da nossa conversa, quando a gente fala de cultura e controle, isso é reflexo dessa insegurança. Sim. É o reflexo da insegurança da liderança, e aí
impõe as suas preferências pessoais, que é uma maneira de camuflar o que está inseguro. Então, eu acredito que o capoeirista hoje, ele tem diversas ferramentas para que ele consiga ter êxito na sua caminhada com a capoeira. Maravilha, mestre. Mestre, como é que você acha que a gente pode começar a fazer um movimento em que esse tipo de expansão de consciência que é necessária na capoeira mesmo, através do conhecimento, né? Talvez num tema que, se a gente for puxar assim, poxa, como é que são feitos os eventos hoje em dia, né? Será que não existe já a necessidade de ter esse tipo de, eu não diria nem mentoria, assim, mas pode ser uma mentoria, assim, de, poxa, eu preciso, né, da figura desse líder falando para os meus alunos, para os meus Sim. convidados, né, para os meus professores, para os meus instrutores, né, para desenvolver essa busca por consciência, né, de colocar a capoeira nesse sentido também, né? Porque como você falou, não é só capoeira, né? Não é só a busca por técnica, mas, né? Claro que a gente tem que estar refinando a técnica, sim, do jogo, né? Da luta, do Sim. canto, né? Do instrumento, mas, né? Para a formação de um profissional mesmo de capoeira, a gente tem que ir além, né? E talvez ainda existe esse tipo de resistência, né? De ter pelo menos uma parte do evento, e eu acho que, mas tem o Papoeira e tal, tudo bem, né? É legal o Papoeira também, mas tem uma coisa mais certa ali, objetiva, Estruturada, mais estruturada, objetiva, né? Para que até o sem próprio medo, capoeirista que sem for ali medo. apresentar, né? Ele seja mais preparado Uhum. também para fazer uma apresentação onde ele tem um objetivo, né? Que é fazer com que essas Claro. pessoas cheguem a um próximo nível. Você acha que a gente está longe ainda desse tempo de fazer, ou você acha que já passou esse tempo? Eu acredito que já passou da hora. Eu acredito que já passou da hora. Quando eu faço as minhas postagens, mestre, eu não quero ser egocêntrico aqui, eu não quero trazer atenção para a minha pessoa, mas eu quero colocar o meu posicionamento como exemplo, tá Uhum. bom? Numa das minhas últimas postagens, eu falo sobre o silêncio. O momento que o capoeirista entende, ele deixa de negociar o seu silêncio. Mas isso é um processo. Eu tive que passar por um processo na minha vida como pessoa, como mestre de capoeira, mas como ser humano no geral, no contexto geral. E chegar um momento em que eu me encontre, e eu me encontrei, e eu me encontro, eu vivo na busca de me encontrar todos os dias. Às vezes, muitas das vezes, o que eu posto, como eu disse no começo da nossa conversa, nem tudo que é feito é para convencer. Uhum. Muitas vezes é simplesmente para provocar consciência. Não vem de um espaço de militância. Não vem de um lugar de militância. A minha fala, a minha narrativa, não vem de um espaço de militância, vem de um espaço de consciência. O capoeirista, ele ainda vive sobre as sombras da opinião alheia. Ela ainda vive às sombras, à margem da opinião do que fulano e o ciclano acha. Quantas vezes, e eu vou voltar na sua pergunta, quantas vezes você ouviu um capoeirista contando uma história que você, mestre fantasma, sabe que esse capoeirista não viveu, que ele não estava lá, mas ele conta como se fosse dele. Quantas Uhum. vezes? Várias vezes. Muitos. Mas já se perguntou o porquê desse tipo de comportamento? É porque esse capoeirista ele quer pertencer. Sim. É simplesmente o fato de querer pertencer. Então, na minha opinião, o momento, quando eu disse que já passou da hora do capoeirista, sabe, tirar essas camadas, esse peso de querer pertencer, de querer agradar,
ele não vai de encontro à liberdade em nenhum aspecto da vida dele ou dela enquanto tiver com essa vestimenta. Se hoje você me convidasse para seu evento aí nas Filipinas e me dissesse, meu chuvisquinho, rasgue o verbo, eu faria com total segurança. Uhum. Porque eu me considero um ser humano livre. Exatamente. Livre da opinião alheia. E muitas das coisas que eu posto, às vezes as pessoas não interagem pelo medo de serem julgados por ter aquela mesma opinião. Agora, eu acredito que esse momento ele já passou da hora porque o capoeirista continua sofrendo. Demais, né? E é Ele interessante continua que sofrendo. a gente consegue ver isso até mesmo através da própria internet, né? A gente fala, poxa, caramba, as coisas não mudam para algumas pessoas, né? Ele ou ela continua sofrendo por estar preso a um sistema que quer manter ele ou ela ali. E é um sistema que expulsa também. Mas, Veja bem, exatamente. A capoeira, na sua essência, ela é a luta do menos privilegiado contra o sistema opressor. uhum. Correto? Mas com o passar dos anos, ela criou um próprio ecossistema que é opressor em si mesmo. Sim mesmo, exatamente. E eu cheguei um momento da minha vida, daqui a pouco eu estou chegando aos meus 50 anos, metade da vida já está indo embora. Não tem muito mais tempo. Eu vou ficar preocupado com o que o sistema acha da minha opinião? Eu sou um ser livre. Quando eu vim para esse plano, eu cheguei aqui sozinho. O dia que eu for embora, e eu não pedi licença para chegar, eu cheguei. E no dia que eu for embora, não vai ter aviso prévio. Então o momento é agora, de viver agora. Eu preciso viver aquilo que eu prego. E é necessário existir uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Infelizmente, na capoeira, e veja bem, essa minha fala, a minha narrativa, ela não é contra pessoas, é contra mecanismo. Sim. É contra mecanismo, não é contra pessoas. É preciso que o capoeirista pare, se centralize, olhe para dentro de si e se pergunte: onde eu quero chegar? Onde eu estou agora e onde é que eu quero chegar? Eu vi, nós vemos, isso se tornou algo rotineiro dentro da capoeira, e você é uma pessoa que tem uma vida na capoeira e outros tantos capoeiristas, e eu me incluo nessa lista, podemos ver vários e vários capoeiristas se apertando para poder caber. E quem sofre emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente, é o próprio capoeirista. Eu não quero viver essa realidade. Eu não quero que meu aluno viva essa realidade. Exatamente. Tem gerações e gerações de capoeiristas que sofreram simplesmente pelo fato de não poder ser quem são. Ou quem eram, melhor dito. Então, o momento, mestre, é agora. Mas será que esse é um bate-papo que a grande maioria da capoeiragem está pronta para ter? Essa é a grande pergunta. Porque alguns temas dentro da capoeira, existe uma grande maioria que não está preparada para ter esse tipo de conversa. Eu tenho liberdade para poder falar? 100%. Você tem liberdade? 100%. Quando você sabe quem você é, onde você quer chegar, a validação alheia não é uma opção. Eu tenho absoluta certeza. O Instagram nos permite isso, né? Às vezes eu vejo, a gente coloca um stories
E aí você vê as pessoas que viram, e é um monte. Muitas dessas pessoas passam por esse tipo de problema, sabem e infelizmente não têm a coragem de furar a bolha. Essa é uma realidade. Então, eu acredito que é necessário uma plataforma onde o capoeirista possa exteriorizar, possa abranger Uhum. a sua dificuldade emocional. Eu acredito que ela é necessária. Eu tenho nas minhas plataformas digitais, no Facebook, aqui no Instagram, às vezes as pessoas me perguntam, mestre, como seria para ter uma mentoria com você? É um peso. Eu sinto que é um peso. Quando eu digo que é um peso, é o peso da responsabilidade. Muito. Não é que é algo que eu não possa carregar. É porque eu vou estar, de uma maneira muito direta, influenciando a vinda de uma outra pessoa. E eu quero poder fazer isso da melhor maneira possível. Eu quero poder fazer isso com excelência. Uma pessoa que estiver sendo mentorada por mim, eu quero que ela venha, depois de um determinado tempo, feliz, sabe? Isso foi transformador na minha vida, como capoeirista. Tem algo que diz, mestre, que é o valor, desculpa, ó, meu telefone aqui. Perdão. A intensidade do processo tem que ser proporcional ao valor do propósito. Ah, com certeza. Isso é um fato. Então, a capoeira precisa desse momento agora, disso que a gente está dizendo agora. Eu acho que já passou da hora, na minha opinião. Não concordo plenamente, mestre. Eu acredito que o fato de a gente estar aqui hoje conversando sobre isso, né, expondo as nossas ideias e fazendo um posicionamento em relação a isso é importante também. Eu compactuo disso, né? Durante a minha trajetória na capoeira, já passei por muita coisa também, né? Olha o Sempre mestre fui. Sapo aí, ó. Desculpa, olha o mestre Sapo aí, ó, meu irmão. Vai pro Beijo seu Canadá? coração, mestre Sapo. Esse, É. esse seria a Esse aí, figura, gente fina demais, né? Forte abraço aí, esse aí, Sá. esse aí é uma máquina da E esse capoeira. aí cara. Esse aí, nossa. Esse é um cara, esse é o cara para ter do lado, assim, porque é uma pessoa fantástica, né? Alegre. Me sinto lisonjeado por ter ele do meu lado. Esse aí Pô, é esse o aí é máquina. fera. Esse aí é fera. Mas É. compactuo disso, mestre. Tem muito capoeirista, eu não posso dizer pelas gerações mais novas, né? Mas acredito a gente passou muito por isso, né? E eu sempre fui aquele que buscava, dava ideia e tinha certeza que a ideia era boa e tudo. E Chegava na batia. hora H. Você tem Não tinha. até. Você tem. Não é só ideia, né? Às vezes você já colocou em prática, tem até números ali para apresentar, dá certo e tal. E você acaba batendo num muro ali que frustra o capoeirista, né? Porque é como você falou, né? A pessoa ela tá presa, né, Sim. a um ecossistema ali que quer que você fique ali mesmo, porque falta talvez a segurança de entender que o Olha o líder. baiano aí, ó. Olha o bruxo aí, ó. Esse Beijo, aí é irmão. fera. Esse aí é Esse aí fera. é fora da Esse, curva. esse aí é fera. Mas assim, o líder que não forma um novo líder, ele tá meio fadado aí a continuar, né? Nesse tipo de pressão e controle. Porque ele não Exatamente. está preparado, como você falou, ele talvez não quer se preparar, ou talvez ele tem medo, né? De mostrar que ele é vulnerável como qualquer outra pessoa, né? Que falta conhecimento, que precisa de buscar conhecimento. Eu aprendi assim, mestre, só dividindo aqui, principalmente, eu tenho certeza que você também tem essa experiência, teve, né? Aí nos Estados Unidos, a gente chega muito cru do Brasil para ser líder. Isso é a verdade, né? Então, a gente sabe jogar capoeira, a gente sabe mostrar um movimento legal, na apresentação, no show, tá tudo certo, mas em relação à liderança, em formar alguém, é muito difícil, porque na nossa época a gente aprendia olhando e não tinha
espaço para questionamento, como a gente falou, né? E errando e aprendendo, né? E o que eu notava aqui fora, assim, é que existem muitos alunos com muito mais experiência em alguns assuntos do que o próprio capoeirista que está ali na frente, né? Principalmente em relação à gestão, a negócio e tudo. E tem muito capoeirista que ainda se prende a esse próprio ego que trouxe lá de trás, fala, não, aqui quem faz as coisas sou eu, e não é assim, eu sei como fazer, e acaba podando, cortando, colocando esse mesmo muro, né? Os alunos que estão ali para ajudar, que têm uma experiência, um conhecimento, que podem ajudar. Né? Muitos capoeiristas se prendem a isso e a gente vê o resultado, né? Alguns anos depois, e a gente entende o porquê desses capoeiristas não terem alcançado alguma coisa, porque se prenderam a um ego, uma filosofia, talvez que quando a gente olha para trás hoje com maturidade, a gente vê que não tinha outro caminho, né? Senão esse mesmo. E infelizmente essa pessoa ela se coloca em uma condição de estar limitado. Sim. Vai ficar limitado. Aceita, como você falou, ele acaba aceitando mesmo, sabe? Tá acertando aquilo ali. E aquela ali é a grande realidade e pronto. Agora, se você tem humildade, se você tem a vontade, o desejo de furar a bolha, esse é um passo de coragem. Claro, cara. E daí vem a Esse é um passo importância de coragem. de refletir, né? A importância de ter temas, como você coloca, eu também coloco e muitos outros, né? Fazem as pessoas refletir. Peraí, você tem que parar. Refletir, tentar se enxergar pelo lado de fora para poder entender que existe um problema, que você pode aprender com esse problema, que você pode dar um significado novo, né? A isso para você poder chegar, como você falou, que se você não sabe onde você quer chegar, né? É igual o Mágico de Oz, né, que fala isso, né? Qualquer lugar serve, né? A grande nobreza é você tornar a sua dor na cura da dor do próximo. Sim. Essa é a grande, esse é o grande, a coisa mais nobre que um ser humano pode ter é transformar a sua dor na cura da dor do próximo. Então, a capoeira tem muita gente machucada. Essa é a grande verdade, mestre fantasma. Muito, cara. Muito, eu até assumo isso, você vê, né? E eu vi isso acontecendo com muitas pessoas, eu cheguei num ponto também, por outros problemas também de vida, eu cheguei num ponto e falei, não, peraí, cara. A frustração tava tão grande, sabe, mestre? Você fala, se eu não tentar sair dessa bolha agora, tentar fazer alguma coisa O que, para que que eu vai ser de possa... mim e dos meus daqui a um certo tempo? Exatamente. Porque quando você olha ao redor e as pessoas que você seguia, e você consegue se ver daqui a 20 anos, fala, poxa, eu não quero estar assim, cara. Porque eu tô indo para esse caminho. É que você falou, eu sei que eu tô indo. Mas peraí, se você não parar e falar, não, peraí, respira, reflete, você quer ficar dessa forma também, porque você vai ficar, você está indo nesse caminho. Então, se você não para, você não tenta reestruturar os caminhos de vida, né? Você vai acabar sendo essa pessoa também. Então, assim, isso aconteceu comigo, me frustrei várias vezes. Falei, cara, eu preciso dar um tempo para poder enxergar o mundo fora da capoeira, eu tentar me estruturar para que eu possa voltar para a capoeira Bem, bem, cara. bem, Bem, de falar, não, cara, agora eu consigo contribuir. Eu não estava conseguindo contribuir porque estava me frustrando e às vezes até enxergando coisa que eu não tinha maturidade para poder ver. Não, peraí. Mas chega essa maturidade. Você tem que falar, não, peraí. Deixa eu enxergar, deixa eu rever as coisas. Vale a pena, não vale a pena? Peraí, eu tenho uma vida que ela não é só de capoeira também, então tem família, tem um monte de coisa. Então, se você não parar e estruturar e tentar entender, e principalmente, Messi, eu acho que isso é fundamental, cara. Entender que existem círculos que você não pertence mais, que você não deve estar ali, porque são círculos que estão te prendendo a uma coisa que você sabe que não vai te levar onde você quer, você vai errar. Então, muitas vezes, você tem que sair, né, de próximo de algumas pessoas que não fato, isso é um estão no fato. caminho onde você quer chegar, cara. Então, aquela Mestre frase, fantasma é né? uma questão de frequência. É uma questão de frequência. Exatamente, exatamente. Você tem que estar na frequência certa, com pessoas certas que podem acrescentar, né, para você chegar no objetivo que você quer chegar. Senão, você não vai chegar.
né? Isso é óbvio. É E muitas vezes as pessoas falam, fato. poxa, mas é meu amigão do coração e tudo, mas espera aí, tudo bem. Pode ser seu amigão do coração, um camarada que está sempre no evento, tudo. Enfim, mas você tem que ter um objetivo, cara. Aonde que você quer chegar? Né? Eu lembro, eu achei fantástico, isso mudou minha vida na capoeira, Messi. Eu estava num evento aqui em Singapura e o Messi Acordeon estava lá, né? Primeiro que Uhum. alguém fez uma pergunta para ele se ele era o melhor na época dele do Messi Bimba, aí ele ficou assim, cara. Ele falou, melhor em quê, cara? Mas o que é ser melhor? É, exatamente. O que é ser melhor? Melhor em quê? Aí ficou aquilo, já ficou assim. Aí depois eu tava de boa, assim, aí ele, daquele jeitão dele, aí veio conversando assim, aí ele me fez uma pergunta que falei, caramba. Ele falou para mim, assim, Fantasma, vem cá, cara. Como é que estão os seus planos na capoeira? Me fala aí os seus planos. Cara, eu não sabia responder, cara. Quais é o seu Porque propósito? eu tava naquela, poxa, meu plano é chegar no batizado, jogar bem, Mas sabe, me sem, apresentar sem, bem. sem querer te interromper, mestre, mas só pegando um gancho com você, Uhum. isso é viver no automático. Existe uma Sim, leva de capoeirista vivendo no automático, não sabe para onde está indo, e de repente o que eu estou dizendo aqui pode soar radical, mas é um fato, é uma verdade. É viver de todo final de semana ter um evento, mas se você exatamente. sentar para falar de capoeira, vamos falar de negócio, vamos falar de business, vamos falar de saúde mental. Meu último evento foi voltado para saúde mental. Tem que Mestre falar, Sapo, cara. Mestre Sapo estava aqui, Mestre Baiano estava aqui. É, existe uma leva de capoeirista que está ligado, que está no piloto automático. Acorda de manhã, vai dar sua aula, volta no final de semana, sexta-feira tem roda, no final de semana tem batizado, e é isso. Eu estou desmerecendo essas pessoas? Absolutamente não. Como eu disse, eu não é ataque contra pessoas, é ataque ao Sim, mecanismo. sim, Tá engessado, tá dentro daquilo. Como eu disse, é uma questão de frequência. sim, Eu cheguei a um momento da minha vida que eu tive que olhar para mim, olhar para dentro e dizer para mim, onde é que eu quero chegar? exatamente. O que eu quero da minha vida? Eu tenho 4 filhos. Uhum. E aí eu olho para onde eu estou hoje, no meu momento com a capoeira, tudo que eu dediquei. O que mais me resta desse tempo que eu tenho aqui? Será que eu quero continuar vivendo nessa mesma monotonia, mesma coisa, dia após dia, entrando e saindo? Eu não quero, mestre fantasma. Eu, Chuvisquinho, não quero. Eu também cheguei a essa. Existem valores que, para mim, são inegociáveis. E que dentro da capoeira é um fato. Foi banalizado, foi normalizado. Existem comportamentos dentro da capoeira que foram normalizados e que não condizem com a pessoa que eu sou, com o ser humano que eu sou. E esse foi o momento onde eu tive que trocar minha roupagem, Exatamente me isso. desconectar de ciclos que já não me representam mais. Exatamente isso. Eu acho Não isso super sou. importante. É importante a gente falar isso, porque, como você falou, existe uma grande maioria que ainda está preso, sabem, mas não tem coragem de questionar, não tem coragem de conversar sobre isso, ou até de assumir mesmo, né? E falar, peraí. Porque muitas das vezes você escuta isso de um bom amigo, que não está na capoeira, mas está ali vendo e observando. Cara, do seu próprio cônjuge, né? Falando, peraí, você tem que rever muita coisa. É isso Pessoas, aí. né? É Pessoas isso que aí estão que você chama próximas de ali, que te comunidade. conhecem do dia a dia, fora da roda, do dia a dia fora do evento. Porque esse é o importante, né? Muita gente ainda vende uma imagem durante a roda, durante o evento, mas a realidade daquele capoeirista ali no dia a dia, quem sabe é que está dentro de casa. São os filhos, É a os filhos, a esposa, o esposo, esposa, claro, a né? família. A família, né? E muitas vezes você está vendo que não está indo num lado positivo e você continua, cara. Não, amanhã, como você falou, acordar, vou dar minha malhada, vou treinar, botar o pezinho no pé, porque tem uma roda na sexta-feira e eu preciso jogar com todo mundo lá. E aí, acaba a roda, o que que rola? Tapinha nas costas, pô, você tá jogando pra caramba, legal, acabou, você vai pra casa, entra em casa, e E fala, aí poxa, não mudou muito a minha realidade, não, porque eu tenho voltamos. os mesmos problemas, eu vou ter que enfrentar segunda-feira, meu Deus, como é que eu vou fazer?
E aí você entra num ciclo, cara. O ego te tira, mestre, o que você tem e o que você gostaria de ter. Exatamente. E essa é uma conversação muito paralela com o ego. Eu preciso treinar, eu preciso estar. Não estou dizendo que o capoeirista não tem que treinar, tem que treinar. Eu Tem que sempre fui, treinar. sempre gostei de treinar. Mas o que diferencia o chuvisquinho que ainda gosta de treinar do chuvisquinho que gostava de treinar no passado é a mentalidade. Sim. Eu tive que fazer escolhas na minha vida. E eu hoje tenho absolutamente certeza que todas as decisões que eu tomei até o dia de hoje foram que me trouxeram aqui. A que para mim foi mais transformadora foi o dia que eu decidi olhar para dentro de mim mesmo. Se enfrentar, né? O dia que eu passei a olhar para dentro de mim, eu olhei e falei, isso não me representa. Onde é que eu estou? Isso não me representa. Mas sabe algo que acontece que o capoeirista ele leva um tempo para reconhecer? O capoeirista ele se torna carente. Uhum. E eu tive um momento que eu olhei para mim e eu me dei conta que eu fui me tornando uma pessoa carente, carente da atenção das pessoas, carente de querer ser o cara que está na frente ali com todo mundo. Mas eu tenho um outro lado, e você tem, e vários capoeiristas que estão assistindo essa live agora têm, que é um lado genuíno. É o que vai conquistar as pessoas não é necessariamente o meio, é exatamente quem você é. E com o tempo você vai se dando conta que você vai se tornando carente daquele sistema. Uhum. E aí vira um ciclo vicioso. Sim. Eu tive um momento que eu tive que chegar e olhar e falar, cara, deu, pra mim deu. Exatamente. E tá tudo bem, Eu a gente tem que preciso falar ter, tá tudo bem, para tá quem tá tudo falando que bem. tá tudo bem chegar nesse momento, não é o fim, não é, poxa, falhei e agora. Não, peraí, tá tudo bem. Essa é uma chance de você realmente rever, né, as prioridades da vida e correr atrás, porque ainda dá tempo. Tem que ser assim, né? O Ainda medo tem que tempo. do capoeirista é aquele, é chegar na velhice e não ter mais tempo. Esse é o problema, cara. Por isso que é importante a gente conscientizar, né, as pessoas que existe, dá tempo, cara. Você tá aí ainda respirando, dá tempo. Para, olha, conversa mais, busca mais Exatamente. informações, porque sozinho é um erro também. A gente acha que sozinho a gente consegue fazer tudo, não é bem assim. Mas é saber quem procurar, né? Ter esse Sempre, entendimento de falar, não, peraí, cara. Eu tenho que falar com esse tipo de pessoa, eu tenho que buscar esse tipo de conhecimento, porque é isso que eu quero, né? Se eu for toda vez me abrir com alguém só porque aquela pessoa tem alguma qualidade, mas ela não tem a informação necessária para me levar onde eu quero chegar, eu vou estar dentro desse looping ainda. Então, você é o que você volta para. falou, é o Exatamente. ambiente, a Você frequência, se torna um produto do meio. aquele, né? Às vezes você está até num ambiente, as pessoas te escutam, mas é aquele ambiente que, poxa, só você que fala, também não é um ambiente legal. Você tem que estar num ambiente onde as pessoas sabem mais que você para questionar e você se transformar também, aprender mais, e aí você vai começar a ver que o resultado vem dessa maneira, né? Mestre, é muito fácil, é extremamente confortável, é extremamente zona de conforto você sentar em uma mesa onde a voz do conhecimento é só sua. É só sua, né? Todo mundo aplaude, né? Todo mundo aplaude, todo mundo gosta. Agora, você sustentar o seu posicionamento no momento onde as palmas não vão vir de imediato, aí é a grande Sim, reviravolta. E ela vai de encontro com o que eu estou dizendo. Chega um momento que você olha e você se torna carente de tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas você tem que sair, porque senão você entra nesse loop. Você exatamente. entra nesse loop. E eu cheguei a um momento da minha vida, e é uma questão de frequência, não se alinhavam mais. Não, não dá mais. Não se Não dá. alinhavam. Não, e, sabe, é uma questão de estrutura.
É uma questão, mestre, de estrutura. O que eu quero dizer com isso? A gente volta lá no começo da conversa, né? Uhum. Cultura e controle. Controle. O controle é para manter as estruturas inabaláveis. E o que são estruturas inabaláveis dentro da capoeira? Lideranças. Sim. E muitas delas são lideradas, funcionam através de um mecanismo de controle. E eu me olhei com o passar do tempo, eu disse, eu não quero fazer parte da estatística que alimenta essa estrutura. Porque não me representa. Talvez quando mais jovem, eu fazia parte desse momento, desse mecanismo, por ignorância, Sim. por falta de conhecimento. Todos nós passamos por isso. Eu hoje quero sentar em uma mesa onde tem pessoas que vão me tirar da zona de conforto, sabe? Que vai me indagar, que vai conversar comigo, que vai me ensinar. Sim. Então, eu acredito que o capoeirista ele precisa disso na vida dele, na vida dela, para ir para um outro momento. Não estou nem necessariamente dizendo ir para um próximo patamar, eu acredito que nós estamos todos na mesma busca, Uhum. mas para um outro momento. Cultura que não expande consciência, que não contextualiza, que não educa, que não orienta, que não é exemplo por razão, por nobreza, não é cultura, é preferência pessoal. Ah, fantástico, cara. Eu, primeiro, eu tô feliz de estar aqui nesse bate-papo aqui, porque Estamos felizes. é enriquecedor, né, cara? Para mim, acredito para quem tá assistindo aí, quem vai assistir também, né, Messi? A gente precisa partir desse princípio de dividir pensamentos também, né? Dividir conhecimento, Sim. passar adiante, é importante, né? Muitas pessoas vão absorver, algumas vão questionar, como a gente falou, e não tem problema nenhum, Tá né? tudo bem. Porque a gente está disposto a isso, né? Tanto a passar como a receber informação também. Acho que a Sim. ideia é essa. É um bate-papo que a gente pode ficar aqui 10 horas falando, e a gente não vai chegar num fim, porque não existe fim, né? Para o conhecimento não existe fim, né? A gente tem que buscar sempre, a gente tem que dividir sempre, aprender sempre, né? Eu tenho uma teoria que eu gosto muito, Messi, que eu não sei se você já ouviu falar, que chama da curva em U, né? Uhum. Que é você aprende e você tem que desaprender para você aprender de novo, Para aprender né? novamente. E eu acho que tem que ser assim. Esse é quase uma pista de skate ali, que você tem que ficar indo de uma ponta na outra sempre, pelo resto da vida, né? É o processo de esvaziar o copo, E né? tem que esvaziar, né? Tem que Esvaziar esvaziar o para copo. colocar um novo. Não tem como, né? Assim, eu sou cristão, né? Maguila tá aqui também, tô vendo, um cara que eu gosto de conversar também. A Bíblia fala que a gente não consegue colocar vinho Maguila. novo em odre que já não é novo, né? Porque vai sair, né? Tem que esvaziar Fato. para colocar, porque senão não vai dar certo. E conhecimento é isso, é transformar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que na época da pandemia, eu estava nessa de história, não tem que buscar história, história. Eu Uhum. achei uma das frases mais fantásticas de um historiador falou. Ele falou assim: a história muda o tempo todo. Não existe. Você O tempo descobriu alguma todo. coisa nova, cara, muda a história toda, então não fica preso nisso, não. O Porque tempo todo. o tempo traz informação, cara. E às vezes aquilo que a gente acredita que era absoluto, como você falou, não é absoluto, né? Porque muda, se Não é transforma. absoluto. A cultura é isso, né, cara? É a gente receber informação e a gente saber o que a gente vai fazer com essa informação e adaptar é necessário para que a cultura se fortaleça, né? E adaptação é isso, é ver, às vezes, poxa, tem alguma coisa que não faz sentido para mim ou para minha filosofia, para o meu trabalho, mas de alguma forma eu posso adaptar com aquilo que eu acho que é pertinente ali e levar isso adiante sem problema nenhum. Ah, mas tem que ser assim? Não, não tem que ser assim, não é assim. A gente tem que refletir, a gente tem que aprender, buscar esse Tem conhecimento, que se né? questionar, tem que se Sim, o perguntar. tempo todo, o tempo todo. Tá bom, não tá bom. Tem que ter humildade para
perguntar para as pessoas se tá bom também, né? O feedback, né? Que a capoeira ensinou a gente a não ter feedback. Não, tá bom, pô. Fiz aquele movimento super bacana na aula hoje, ninguém entendeu, mas eu treinei, então tá bom, né? Mestre, quando eu comecei a fazer esses meus últimos vídeos, eu comecei a fazer esses vídeos ano passado. Eu recebi várias mensagens de capoeiristas. Eu não gosto de usar o termo. Dentro da capoeira a gente usa muito esse termo, né? Ah, é um capoeirista de nome. Não, todo mundo tem nome. Você Todo tem mundo tem nome, eu nome, tenho nome. exatamente. Todo mundo tem nome, né? Não ser É um, bom em que o mestre Acordeão falou, né? né? É um, é um, é um de capoeiristas conceituados dentro do meio capoeirístico, me agradecendo pela postura de exteriorizar uma verdade que, por gerações e gerações, ficava debaixo do pano. Tem Sim, estado debaixo do pano. Mas sabe o que isso me mostra de uma outra perspectiva? Como eu disse no começo da nossa conversa, para entender o meu posicionamento, é interessante olhar através de três lentes: sim. controle, consciência e responsabilidade. Consciência tem que se ter busca. Controle tem que se reconhecer. Responsabilidade é uma obrigação. Perfeito. É uma obrigação. É minha obrigação como gestor, como mestre de capoeira, como líder, como formador de opinião. É minha obrigação ter responsabilidade com a trajetória do meu aluno, da minha aluna. Então, essas pessoas, como eu disse, que têm uma certa posição dentro da capoeira, o que me mostrou é a falta, não sei se eu diria a falta, mas talvez a insegurança de se posicionar. Importante. Mas por quê? Para não perder relevância, para não perder o espaço, para não perder o senso de pertencimento. E isso é triste. A verdade é que isso é triste. O que eu digo, o que você está dizendo, não é o fim do mundo. É a busca da verdade de cada um. Não existe uma verdade absoluta. Como eu disse, eu não tenho o direito de descaracterizar a cultura. Sim. De descaracterizar a cultura, não. Mas viver a minha verdade absoluta. Quando eu deito na minha cama, quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, eu preciso estar em paz Isso é comigo o mesmo. mínimo, cara. Isso é o mínimo que Comigo precisa. comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, enquanto a minha felicidade ela for terceirizada, eu vou viver da maneira mais medíocre. Eu acho que até abaixo da média, né? Nem medíocre, né? Porque você tá se entregando Tô a me entregando. uma coisa ruim, você sabe, você sente, né? Como você falou. Chegar em E aí, casa, cara, e não ter paz, e ficar pensando naquilo, e aí você fica por anos e anos ali, sabendo que tem que tomar uma atitude, mas tem uma coisa que te prende, você não entende, mas entende, é uma confusão, assim, que só quem se liberta mesmo, né? Para entender o quão importante é você, cara, quebrar essa corrente, né? Dar um passo à frente e falar, não, agora daqui para frente sou eu vou buscar o entendimento, né? Tenho minhas certezas, estou disposto a errar também, não tem problema nenhum em errar e aprender, e levantar e conseguir, mas sair de um ambiente que você sabe que não está sendo bom, né? Não está te levando ao lugar que você merece, cara, que às vezes você até escuta olha o baiano aí. pessoas falando Abraço, meu assim que irmão. você tem que dar esse passo, né? É necessário. É isso, cara, é isso. Mestre, o baiano acabou de comentar aí, né? Por mais Mais lives livres como essa. como essa. Parabéns. Mais lives. Abraço, meu irmão. Abração, Baiano. Eu comentei numa postagem do baiano, aproveitar esse hook que ele comentou aí. Beijo no seu coração, irmão. É,
falácia de apelo à antiguidade. Esse é um outro fator que existe dentro da capoeira. O capoeirista, ele romantiza a sua experiência na capoeira desde os seus primórdios. O mestre é o grande herói. Não, o mestre é um ser humano, tá? Os mais velhos. Isso não é uma questão de etarismo, eu não estou contra os mais velhos, não é isso que eu estou dizendo. Agora, existem mentalidades dentro da capoeira que, se ela não mudar, o capoeirista volta naquele loop que a gente estava falando antes. Volta de novo. O Baiano fez um comentário, ele fez uma coisa sobre a musicalidade, que é o campo que ele trabalha com excelência. E aí houveram vários comentários, né, contra. Tá tudo bem, todo mundo tem o direito à opinião. Mas será que essas opiniões eram baseadas em consciência, em olhar crítico? E conhecimento também, né? Muita gente Ou era critica sem conhecimento. simplesmente, me desculpe de uma maneira meio que vulgar, né? Vamos do jeito que tá todo mundo indo, a gente vai também. Esse não é o barco que eu quero fazer parte. Escolha, não. Se a antiguidade fosse sinal de sabedoria, a gente não iria encontrar várias falhas em diferentes parâmetros da sociedade onde os mais velhos erraram. Então, é preciso analisar isso também. Eu preciso ter consciência. Fala-se muito de a geração passada, a geração de agora, fala muito de informação. Você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes da capoeira. Eu já falei, eu já usei essa fala antes em algumas das minhas reflexões, mas existe um meio aí entre uma geração passada, uma mais antiga, a de agora, existe um meio aí, um entre-meio, onde que a gente pode tirar algo de muito produtivo. O médico, ele está constantemente fazendo diferentes programas, cursos para se especializar. E isso em diferentes profissões. Mas na capoeira não pode. Na capoeira a gente tem que manter exatamente como era. Às vezes tem que dar passo para trás, né? Desaprender, Mas porque tem aí alguém falando que tá você errado. Né? entra, mas aí você entra numa sala de aula onde tem pessoas que têm conhecimento acadêmico muito maior do que o seu, talvez não tenham conhecimento de causa da capoeira porque não tem a experiência de capoeira que você tem. Mas são pessoas pensantes, que aí observam o seu comportamento e aí se perguntam: eu quero lá na frente me tornar um mestre de capoeira com essa mentalidade? É isso? Toda e qualquer cultura que não evoluiu, ela morreu. Sim. Toda e qualquer cultura que não evoluiu, ela morreu. Então o capoeirista tem que se perguntar: o que é que eu quero? O que é bom para a capoeira, mas também é bom para mim? Eu costumo dizer que a minha vontade de ser bom capoeirista seja menor que a minha vontade de ser bom para capoeira. Eu preciso ser bom para capoeira. E ser bom para capoeira, por vezes, vai de encontro o que uma determinada classe da capoeira acredita, como verdade absoluta. Agora, eu tenho que sustentar o meu posicionamento, independente se tem aplauso ou não. Um dos meus primeiros vídeos eu disse que dentro da capoeira existe um inimigo silencioso. Mas eu acredito que são vários, não é só um. São vários. Só que a gente tem que ter sensibilidade e disposição para olhar para cada um deles. Se eu te perguntasse hoje, Mestre Fantasma, você viu muita gente boa de capoeira e boas pessoas ficando pelo caminho. Sim ou não? Sim. Sim. Mas não foi por causa da capoeira, foi por causa da estrutura.
É, eu fiz um vídeo esses dias e é exatamente isso. O problema não é a capoeira. As Não pessoas é capoeira. sempre falam que o problema é a capoeira. Não é capoeira. Não é a capoeira. Não é a capoeira o problema. O problema é o ser humano que assume essa posição de ser a capoeira, né? E o problema está aí, né? E faz as pessoas acreditarem que o que é certo é o que essa pessoa fala ou faz. E a gente vai vendo com o tempo e a maturidade que não é assim. Chega um momento em que você, a vida, né? Você passa a observar comportamentos que não condizem com você como pessoa. Não estou falando nem como capoeirista, como pessoa. Existem alguns comportamentos que não condizem para mim como capoeirista, como pessoa. Você subestimar a minha inteligência não condiz comigo. Então existem alguns rodas de bate-papo que não condiz porque vai subestimar a minha inteligência. E essa minha fala não vem de um lugar de arrogância ou prepotência. É uma realidade, mestre. Isso é uma realidade. Posicionamento, né? Posicionamento. Agora, muitas pessoas, muitos capoeiristas têm a vontade de falar, alguns falam, mas eu sinto que ainda tem um certo filtro pela questão da vizinhança, a política de boa vizinhança, né? Enquanto existir muita política de boa vizinhança, vai ser, em inglês se diz fog, né? Vamos estar vivendo uma mentalidade assim meio fog, meio Embaçado, né? embaçada, a palavra certa, desculpa. Exatamente. Eu gosto, mestre, desses tipos de bate-papo, desses momentos, porque eles são esclarecedores. Eles me permitem também, sabe, Uhum. refletir sobre a minha postura, sobre a minha posição. Que tanto eu estou agregando valor na vida daqueles a quem eu tenho acesso. Algumas pessoas, elas vão gostar de você por você fazer o que você faz com excelência. Quando você sabe o que você faz, porque você faz, independente para quem você faz, irão existir pessoas que vão te admirar por isso. E outras vão te odiar pela mesma razão, pelo mesmo motivo. Agora, é uma questão de relação de você com você mesmo. Sim. É uma relação individual. É você com você mesmo. Você está tranquilo com o seu posicionamento? E, acima de tudo, você tem resultados que embaçam a sua opinião, a sua posição, a sua tese, a sua teoria? Então, existem vários campos aqui a serem abordados dentro da capoeira, mestre. São bate-papos que eles podem levar dias e são várias Sim. lives para a gente falar a respeito. Não, é isso, cara. Eu quero agradecer, mestre Mesquinha, pela oportunidade, por você ter aceitado o convite, né? Eu acredito que a Obrigado pelo gente, convite. a gente chegou no objetivo aqui, que é fazer as pessoas refletirem, pensarem, né? A gente aqui não está apontando dedo para ninguém, essa não é a ideia, Não mas é a atacar gente tem que ninguém, né? levantar, a gente tem que levantar, sim, algumas questões. Como mestre de capoeira, a gente tem essa responsabilidade, como você falou, e obrigatoriedade também. Porque tudo que a gente Exatamente. está falando aqui é capoeira, né? Nós somos Claro. capoeiristas, né? Temos experiência dentro da arte, Ó, o né? Maguila não quer que termina, não. Olha aí, ó. Oxe, já. Maguilão tá aí, né? É, assim, é o sinal de que você vê, né? Para a gente fazer com que as pessoas, assim como Maguila e muitos estão aqui prestando atenção, né? Obrigado, né? Entendendo, Claro. ligados, isso aí já é uma vitória e como você falou, a gente tem que fazer mais, sim, que mais capoeiristas possam fazer esse tipo de conversa, né? Desprendido de qualquer ego, né? Com o Exatamente. objetivo de fazer com que a nossa arte continue, né? Adiante, que o Crescendo, capoeirista continue conquistando crescendo, espaço. que todos cresçam, né? Que a maré suba para os barcos crescerem juntos aí, porque eu acho que esse é o sentido, né? A capoeira ensina isso pra gente, né? Não existe roda sozinho,
né? Não existe jogo Exatamente. sozinho. Eu acho que é junto que a gente tem que crescer, somar, compor na capoeira. Então agradeço de Eu coração, acredito meu nisso. irmão. Já fica aqui o convite para a próxima aí, quem sabe aí uma Vambora. série de Vambora. conversas aí inspiradoras da capoeira. Meu irmão, muito obrigado. Mestre Whisky, antes de sair, Obrigado. deixa um recado pro pessoal aí, se você falou nas mentorias, né, como o pessoal pode chegar no Mestre Whisky, o contato, isso é importante também para a gente valorizar o profissional, porque atrás do pensador tem um profissional muito bom. E esse profissional ele tem que ser valorizado, sim. Obrigado, Mestre Fantasma, pelo convite. Fico extremamente lisonjeado, feliz. Como eu disse no começo do nosso bate-papo, você é um capoeirista que eu admiro. Eu admiro o trabalho que você tem com a capoeira, admiro o capoeirista que você é no aspecto físico, né? Em 2021 a gente bateu um papo e a gente se falou sobre o momento em que o capoeirista precisa transitar, né? Ele já não é tanto o atleta, ele passa a ser mais o mentor, mas isso é um processo. A gente teve essa conversa lá em 2021, não sei se você se Uhum. lembra disso, Lembro, sim. né? Hoje em dia as lesões falam super altos, mas a experiência também fala muito alto, né? Então, eu admiro a sua musicalidade, admiro a sua poesia. Eu acredito que você tem muito para somar com a capoeira, né? Eu acredito que todos nós, cada um de nós, temos algo de bom que a gente pode agregar à vida daqueles que estão na correria também, não necessariamente mais novos, de repente tem aquele capoeirista que tem a nossa mesma idade e que ele precisa ali de ouvir uma palavra, né? Se eu puder deixar uma mensagem para a rapaziada que assistiu a nossa live, não se mode a, a função de querer caber em um espaço que você sabe lá no fundo que não é seu. Não tente se moldar a maneira para você caber. A capoeira não precisa disso. A capoeira precisa de pessoas pensantes. E quem sou eu para dizer o que ela precisa ou o que ela não precisa? Mas ao mesmo tempo eu tenho título de mestre de capoeira. Então eu posso falar com peculiaridade. Com 40 e poucos anos de caminhada, eu acredito que eu tenho alguma experiência. Né? Um médico, ele estuda um determinado tempo e é médico, né? A capoeira tem todo esse movimento de que nunca é suficiente, né? E isso é muito impregnado na gente. E eu vivo na busca de me desvencilhar disso. Então, quando eu falo com prioridade, assim como você, como tantos outros. Então, a capoeira precisa de pessoas que acreditem nela, mas que não paguem o preço de se colocar em segundo plano, porque esse valor é muito alto. Não se coloque em segundo plano para conquistar um espaço dentro da capoeira. Você vai ter o seu espaço dentro da capoeira se valorizando, sendo quem você é. Da nossa geração, nós vimos muitos bons capoeiristas, depois de uma certa idade, conseguirem verbalizar que as escolhas do passado não foram positivas, porque se colocaram em segundo plano. Não se coloque em segundo plano. Não se molde à maneira de querer caber. Seja você, se desconecte da validação alheia. Não seja refém da opinião do outro. Reconhecimento é uma questão de consequência. Reconhecimento é consequência. Agora, ser inteiro é construção cotidiana. Em algum momento do nosso bate-papo, eu disse que o valor do propósito, né, ele é muito proporcional à intensidade do processo. Sim. Então, é importante a gente ter ciência disso. Muito obrigado, mestre, que Deus te abençoe, que você continue aí brilhando, que você continue aí sempre inspirando a gente, viu? Saiba que eu me inspiro no seu trabalho. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, quiser falar de mentalidade, quiser falar de desenvolvimento estratégico dentro da capoeira,
eu tô aqui à disposição, tá bom? Eu acredito que 2026 tem algo bom vindo por aí, hein? Com certeza. Vou deixar isso aí no ar. Valeu, mestre. Fica com Tá Deus bom, também. mestre? Forte abraço. A gente vai se Um falando, meu forte amigo. abraço. Obrigado a todos Obrigado, aí que mestre. acompanharam a live. E mais lives com o mestre Chuvisquinho. Já coloca no comentário aí, porque a gente vai ter que continuar esse bate-papo, que é engrandecedor. Mestrão, Vambora. valeu. Forte abraço. Abraço, mestre. Boa noite aí. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau.